Então, vamos lá, crianças. Agora eu vou dar continuidade à aula do dia 12, que é de português, tá? Que fala sobre ela vai ser executada no livro do PNLD, que é esse aqui, o Itororó, português, tá? Da página 88 a 93. É bem longo, então muita atenção nessa atividade, tá? Ela explora bastante a leitura. Primeiramente, você vai ler o texto Árvore da Vitalidade, o Guaraná. Esse texto é um texto narrativo, né? Um mito. O mito ele é transmitido pelas pessoas com o propósito de explicar a origem das coisas, né? Essas histórias, elas misturam coisas reais e imaginárias, fantasias, fatos, e elas são passadas de pessoas para pessoas, tá? De acordo com as gerações, né? No decorrer das gerações. Então, você vai ler primeiro aqui o texto, né? Ele fala sobre o índio chamado Acri, né? Esse índio, ele nasceu com uma característica em particular. Eu não vou contar a história para que vocês saibam, de acordo com a leitura, sobre o que se trata, tá? E ele fala sobre o fruto, né? É a origem do Guaraná, que é esse fruto aqui. Quem nunca tomou o refrigerante Guaraná? Ele é fabricado, né, da origem desse fruto aqui, que aqui a gente tem a imagem. Tá vendo a importância da imagem, da leitura da imagem? Depois que você lê com tranquilidade, paciência, você vai efetuar a compreensão do texto, que é na página 90 a 91, tá? São 8 questões. A questão 1, 2 está tranquila, eu vou só destacar algumas. A terceira questão, ele pede para que você retorne lá no primeiro parágrafo e verifique uma característica do Acri. Eu até notei aqui, o que é uma característica? A característica, ela é um traço, é uma qualidade, tá? Por exemplo, João é o menino loiro da turma 511. Tá? Então, qual é a característica de João? Ele tem os cabelos loiros, né? Se eu falo bem assim, chama aquele menino ali, mas qual? Aí eu digo, aquele com a camisa preta. Então, tô dando um traço, né? Uma característica da camisa que ele tá preta. Então, fica mais fácil para você identificar. Então, você vai retornar aqui no texto. Eu até nomeei aqui o parágrafo, tá? E você pode fazer. Como é que eu nomeio o parágrafo, professora? Onde inicia e termina uma ideia, ele é considerado um parágrafo. Então, sempre que você vê num texto que inicia uma ideia, uma nova frase, ele é considerado parágrafo. Aqui eu nomeei já, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu podia continuar nomeando todos os parágrafos desse texto, mas não há necessidade nesse momento, tá? Então, você vai ler o primeiro parágrafo e vai ver qual é a característica do Acri que é importante que fala no texto. O Acri, ele tinha uma diferença comparado aos outros índios. Qual era essa característica? Aí você vem e escreve aqui, tá? A questão 4 e 5 também dá para você fazer tranquilamente. Agora, na quinta questão, a letra B, eu quero uma atenção. Diz assim: copie do terceiro parágrafo um trecho que mostra o motivo de Acri ter se afastado da maloca. Então, olha só, no terceiro parágrafo, você vem aqui, já fez como a professora, nomeou 1, 2, 3. Você lê o terceiro parágrafo e aqui está explicando por que ele se afastou da maloca. E você vem e escreve aqui, tá bom? Aqui nasceu, nem marquei, mas eu vou explicar para vocês. Diz assim: circule a palavra que expressa um julgamento em relação à atitude do menino, né? Porque ele está falando dessa atitude que ele explica aqui no número 5, olha. Certamente os indígenas mais velhos instruíram os curumins para ficarem a salvo do temido Jurupari. Mas quem é Jurupari? Você só vai saber, né, quando você lê o texto. Qual foi quanto ao julgamento, né? Desculpa.
Deu soluço. O menino, né, no caso, o Akiri, ele saiu da maloca. Quanto a essa atitude do Akiri, como é que você julga, né? Como é que você expressa? Ele foi cauteloso, que é uma pessoa que tem cautela, é uma pessoa cuidadosa. Ele foi imprudente, ele agiu sem pensar. Ele foi teimoso, né? Ou seja, ele agiu com teimosia, mesmo sabendo que estava sendo errado. Ele agiu com maldade, ele foi maldoso ou ele foi desobediente? Aí você vai analisar a atitude dele circular aí. Qual foi a atitude que você julga, né, que ele agiu nessa forma quando ele saiu da maloca? Número 6. Akiri era um menino generoso e bastante querido pelos outros curumim. Copie as frases do texto que comprova essa afirmativa. Eu quero que você escreva aqui somente uma frase que mostra que ele era generoso. O que é uma pessoa generosa? É uma pessoa bondosa, uma pessoa que pensa no próximo, que ajuda, né? Que não pensa somente em si. E ele era querido, uma pessoa amada. Olhe lá no texto e verifique qual das frases que tem lá. Copie um trechinho onde mostra que ele é querido e generoso e escreva aqui. A outra questão que eu quero que você preste bastante atenção é essa 7. As expressões destacadas nos trechos a seguir apresentam a mesma ideia. Identifique essa ideia no quadro abaixo. Então, ele quer que você analise essas duas palavras, essas duas expressões aqui destacadas, tá? Certa feita, o menino dos olhos lindos distraiu-se na colheita das frutas. Letra B. Mal o sol raiou, os homens saíram pela manhã fora em busca do menino. Essas duas expressões, elas estão explicando o que? Uma causa, é uma explicação, está tratando de uma finalidade, do tempo da consequência. Então, quando eu falo bem assim, certa feita, o menino dos olhos distraiu-se, quer dizer o quê? A mesma coisa de certo dia, certo momento. Mal o sol raiou, isso daí indica o quê? Olha só, se mal o sol raiou, se trata de quê? De tempo, né? Então, quando eu falo certo dia, certo momento, certa feita, também está relacionado ao tempo. Isso seria muito bom para mim trabalhar com vocês as expressões em sala, mas como no momento a gente não pode estar juntinho, você vai ter que fazer sozinho, tá? A questão número 8 também é sobre o que você acha, né? Você acha que os fatos narrados no mito aconteceram de verdade? Aí vai ser a sua opinião, tá bom? Então escreva, professora, eu acho. Aqui eu já antecipei algumas coisas. Mas por que você acha que é verdade? Aí eu quero a explicação. Aí eu não acho. Por que você não acha? Você vai completar que amplia o seu vocabulário. O que é ampliar o vocabulário? É oportunizar para você conhecer novas palavras para que você fique com um vocabulário mais rico. A leitura, ela nos proporciona isso. Quanto mais você lê, mais palavras você conhece, né? Então, aqui ele diz, a árvore da região amazônica, cujo fruto é rico em substâncias excitantes. Qual é a árvore? É o Guaraná. Então, já preenchi a primeira. Então, todas essas palavras que você vai preencher essa cruzadinha aqui, você vai retirar ela do texto. Aqui, na número 10, leia a lista a seguir, assinale, assinalar e marcar as palavras de origem indígena. Quem fez essa atividade aqui para mim, aprendeu, teve algumas crianças que não me entregaram, que as palavras indígenas, diz bem aqui, ó, foram os indígenas que nomearam a grande parte da fauna, que são os animais, e da flora, que é a floresta. Então, quem deu, quando os portugueses chegaram aqui, as árvores, os frutos, né? E também os animais já tinham nomes.
Então, foi os indígenas, que eram os primeiros habitantes aqui, que nomearam. Então, ele quer que você leia essas palavras e marquem essas palavras que foram originadas através dos indígenas. Por exemplo, paca. Paca é o nome de quê? Ah, professora, de animal. Então, foi um indígena que nomeou. Abacaxi, é um fruto, professor. Então, faz parte. Eu até coloquei aqui flora e fauna, tá? Para ficar mais fácil. Então, você vai ler por uma das palavras e vai marcar as palavras que foram originadas através da cultura indígena. Aqui também a questão 11, eu quero uma atenção, tá? Copie os sentidos das palavras destacadas no trecho a seguir. Akiri tinha os olhos mais lindos e espertos que jamais se vira naquela região. Esse mais aqui, né? Esse mais e esse jamais, eles estão passando ideia de quê? Soma e comparação, intensidade, negação, oposição e dúvida. Aí você vai ver qual dessas é a correta e você vai escrever nessa linha, tá? E analisar. João é mais inteligente que Pedro. Quando eu falo mais, eu tô dando ideia de intensidade, tá? E sempre que eu falo bem assim, eu jamais irei à festa. Jamais. Eu estou falando o quê? É a mesma coisa que eu falar não irei à festa. Então, qual é a ideia que está passando? 12. Copie do quarto parágrafo 2 expressões sinônimas. O que é o sinônimo? Vamos relembrar. São as palavras que possuem significado idêntico ou muito próximo. Tá? Então, eu vou dar uma ideia para vocês. Quando eu falo assim, a palavra após e depois, são sinônimos? São, professora. Porque elas têm o mesmo sentido, né? Tem um sentido idêntico. Eu falo, Diego chega somente após as 18 horas. É a mesma coisa de eu dizer, Diego chega somente depois das 18 horas. Então, após, depois, tem o mesmo significado. Então, elas são palavras sinônima, tá? Ele faleceu às 9 horas, ele morreu às 9 horas. Então, faleceu e morreu são palavras sinônimas, tá? E assim por diante. Então, você vai vir na palavra o quê? No quarto parágrafo. Vamos lá, volta aqui. Quarto parágrafo, né? Vai achar aqui quais são as palavras que são sinônimas e vai copiar aqui, tá? Aqui na 13, releia esse trecho e assinalar, marcar a frase que tem o mesmo sentido da expressão destacada. Aí percebeu com tristeza que o sol já transmontara e que se fazia escuro na floresta. O que significa transmontara? O sol já tinha nascido? O sol já estava a pico quer dizer que ele estava estrondante, estava bem claro, estava no meio-dia, ou o sol já tinha se posto. É só você ler, ó. Transmontara e que se fazia escuro. Então, se fazia escuro quer dizer que o sol estava o quê? Leia a questão e marque a resposta correta. 14. Transcreva do texto um sinônimo. Lembra, sinônimo? São palavras que têm um significado idêntico ou muito parecido para os termos destacados. Retire do texto. Transcreva do texto. Então, não é da sua cabeça, tá bom? Eu vou fazer a letra A aqui. Gostava de repartir as frutas com seus coleguinhas. Aí, volta lá no texto. Uma palavra que tem o mesmo significado que repartir. A Cris se alimentava de frutas que colhia da floresta em cesto que sua mãe lhe fazia. Gostava de partilhá-la com outros colegas de jogo. Olha aqui, achei. Repartir é a mesma coisa que partilhar. E você vem aqui e escreve a palavra partilhar, tá? Que é sinônima da palavra
repartir, tá? Jurupari sentiu a presença de Aquiri e localizou-se no buraco da grande árvore. Buraco, aí você vai lá no texto e vai procurar o sinônimo da palavra buraco. E vai escrever aqui assim por diante. Aí você termina essa atividade, porque aqui diz que é a página 88 a 93 e nós já chegamos na 93. É um pouco longo, mas se você ler com tranquilidade o texto, você vai conseguir fazer facilmente, tá bom? Então, boa sorte. Qualquer coisa é só me chamar no PV. Beijos, estou por aqui aguardando atividades. Tchau.